Estamos aqui nessa noite para entrevistar um grande amigo e cidadão machadense, Reinaldo Pimentel. Reinaldo, boa noite. Boa noite, Edmilson, boa noite a toda a equipe que estão aqui na minha casa agora à noite. É um prazer imenso recebê-los na minha casa. Tudo bem, Reinaldo? Vai ser uma entrevista bastante descontraída. Eu gostaria que você falasse um pouco de sua vida, sua história, suas lutas. Como é que foi o início da vida do Reinaldo Pimentel? Sei que começou a trabalhar muito cedo. Conta pra gente um pouco de sua vida. Eu comecei com 6 anos de idade entregando carne numa cestinha, essa cesta antiga de bambu, lá no açougue modelo. E ali fui indo, aprendi a profissão. Depois tornei-me açougueiro, começar a trabalhar no açougue Rio Branco, onde hoje fica em frente à loja japonês. E posteriormente, meu pai não quis mais mexer com açougue, foi mexer com roça, e eu transferi para o mercado municipal. Fui trabalhar no mercado, onde hoje, o mercado antigamente era no fundo do fórum, dos 2 fóruns de Machado. Então eu trabalhei ali por longos e longos anos. Depois comprei lá o Ponto Quente, mexia com verdura, ia muito para São Paulo buscar verdura, buscar frutas, e assim foi indo na minha vida. Sempre mexendo com futebol, mexendo com açougue, mexendo com futebol, jogando minhas bolas. Depois, de um certo tempo, eu passei a apitar futebol, fiz parte do quadro de árbitro da Liga de Machado, e apitei jogos também pelo Sul Mineiro, por aí afora, em vários lugares, corri muito, para não apanhar, isso aí aconteceu no Oriado, em vários lugares, que naquele tempo não tinha policiamento correto, então você tinha que apitar na marca, conforme o negócio que você errasse lá, eu corria atrás, você tinha que varar numa monada, de qualquer jeito, Mas teve mais gente também, no caso, o teu parente, o Zé Linco também, sei que correu muito. O Zé Linco também foi árbitro durante muito tempo, também correu. No meu tempo, o Lércio Bellini era do meu tempo, que apitava futebol. O Mário Cirola, apitava também junto com a gente, Então teve uma turma boa naquele tempo. Posteriormente, aí eu comecei a trabalhar com a Sociedade Esportiva Machadense, como diretor da Sociedade Esportiva Machadense, no tempo do senhor João da Farmácia, do Raé, filho dele, do senhor Ernesto Pereira Neves, do Ângelo, o Milino, o Zé Linco. Então era essa turma aí, o Bariche, inesquecível o Bariche. Olha, gente, isso que o Reinaldo está falando foi uma época de ouro aqui na cidade de Machado. Quem viveu essa época aqui, Machado tinha um time de futebol muito bem montado, disputava vários campeonatos. Aquele estádio vivia lotado. Só de lembrar a gente emociona, né, Reinaldo? Tanta gente que ia lá, o Oswaldo Borracheiro e muita gente. O Tchão ficava gritando sem parar em volta daquele alambrado. Coitado do Tchão, O Tchão Sapateiro. Era fã do Jair, do Oscar Generoso. Então nós tivemos times aqui que hoje nós daríamos para competir tranquilamente com a América, com o Cruzeiro e até mesmo o Atlético Mineiro, Mas naquele tempo era assim, e era pago o jogador. Naquele tempo nós pagávamos R$500 por mês. Era quase o salário de hoje, naquele tempo já, Então eu saí para o mercado, eu e o Zé Linco, nós pedia carne, pedia verdura no mercado, para manter a república dos jogadores aqui em Machado. Reinaldo, eu lembro que veio aqui uma época Botafogo, teve vários. Conta pra gente quais os times e quais os jogadores que estiveram aqui de nome daquela época. Teve Manga no gol, depois veio Newton Santos, veio Garrincha, veio Didi, veio Zagallo, veio Quarentinha, foi tanta gente. O Botafogo completo daquela época era o time famoso que tinha, inclusive o Garrincha deu só duas entortadas que ele deu, e jogou um tempo só, depois saiu, E foi um dos melhores jogos que já vi na minha vida. Tivemos o Atlético Mineiro aqui em Machado, tivemos o Madureira do Rio, tivemos o Canto do Rio. O América do Rio também. O América do Rio tivemos aqui, Então nós tivemos a Ponte Preta de Campinas, a Caldense, enfim, foram vários times de renome que nós tivemos esse prazer de ter aqui no nosso estádio,
além do título de ter sido campeão sul-mineiro de futebol. Naquela época era guerra com o Eloy Mendes. Era Machado e Eloy Mendes, tá? Uma vez eu saí de dentro eu saí do campo do Eloy Mendes no porta-mala do carro do Baricho. Como diretor, fui obrigado a entrar porque o Baricho se respeitava, mas toda a vida eu fui cri-cri mesmo, né? Então eu tive que entrar no bagageiro do carro do Baricho. Então o Baricho, né, coitado, Deus que o põe em bom lugar. Então, cercava, a rivalidade era tanto entre Machado e Eloy Mendes, que chegava ao ponto de cercar o carro na rodovia. Então, realmente, Eloy Mendes também tinha uns times bons, e Machado também, sempre estava disputando final, criou essa rivalidade, e a coisa chegava a ter até agressão mesmo física. Então, Reinaldo, hoje a gente até, vamos trazer hoje para os nossos dias atuais, a gente fica até um pouco triste com isso, com a parte esportiva de nossa cidade. Há poucos dias o Marquinhos convidou até o Juan, que está no Santos hoje, para fazer um amistoso. E esse não pôde ser feito lá no estádio municipal, não sei por que alegaram, não sei se promotoria ou quem é que alegou, não pôde ser feito, foi no Clube dos 30. Mas, rapaz, eu cheguei aí lá, só de ver chegando gente, uma atrás da outra, não coube no campo do Clube dos 30, deu para relembrar um pouquinho daquela nossa história. O que você tem a dizer para nós, Reinaldo, hoje? O que você tem a dizer hoje para o pessoal hoje que está ligado à parte esportiva de nossa cidade? Dá um recado para eles. O negócio antes disso, Edmilson, eu queria deixar explicado o seguinte: depois dessa fase áurea da Sociedade Esportiva Machadense, deu uma decaída, né? O pessoal abandonou, que era chamado o time da família do Jango, que a maior parte era eu e o Zelinho que comandava, assim, que lutava, né? E aí parou a Sociedade Esportiva Machadense. Foi onde começou a Liga Machadense de Futebol. Era o Soeri que começou com ela aí, fazendo campeonatos e tudo. E um dia eu resolvi entrar como presidente da Liga e tivemos uma briga, entre aspas, assim, bem feia, entre eu e ele. Eu acabei ganhando por 7 votos a 5 dos times. E eu promovi naquela época, né, grandes times de futebol aqui de Poço Fundo, da redondeza toda. Chegamos a ter num campeonato 29 times. Hoje em dia eu sinto vergonha, eu sinto, sei lá, não é vergonha, tristeza de ver como está o futebol em Machado. Hoje o Soeri está fazendo um campeonato dele lá com 8 times. 8 times. E esse mesmo, olha lá. Entendeu? Dentro da cidade não se consegue. E esse mesmo 8 times colocando Guarani, colocando Clube dos 30, colocando Cruzeiro, que são uns clubes assim, um pouco mais fechados, que só gostam ali de joguinho entre eles, não gostam de disputar campeonato, valendo ponto. Então, futebol em Machado está acabado. Agora, nosso estádio, que recebeu o Mané Garrincha e Companhia Limitada, o Atlético Mineiro, que o Mário Cirola pulou em cima do Strick na época, o Strick dava abraçado, jogava nele para todo mundo é lado. Fala para a turma mais nova, hoje não sabe quem que foi o Strick. Dá só uma pincelada para ele saber. O Strick era técnico do Atlético Mineiro na época. E o Atlético veio aqui e estava empatando o jogo. E nós então prontamos e bordamos por cima dele. Lá atrás do técnico, atrás da turma de reserva, né? E o Strick pegou, levantou e mostrou o muco para nós gritamos, pintamos, bordando. Por fim ele veio e deu um chute lá, pegou um dos que estava lá na beirando lá, né? O Mário Cirola subiu no alambrado, pulou no cangote do Strick, foi um balaio de gato, não esqueço nunca mais isso. Reinaldo, acho que daria para escrever um livro e acho que você deveria pensar nisso também. Editar um livro dessa parte, vamos dizer, esportiva de nossa cidade. Agora, gostaria de mudar um pouco o foco da nossa entrevista, Reinaldo. Quando foi que te apareceu? Antes disso, você perguntou para mim, você falou aí, você não sabe o motivo que o nosso campo está do jeito que está? Eu não sei. Não está como era antigamente, mas está melhor. Porque antigamente tinha só aquele barrancão lá, nego que ficava amontoado, né? Hoje tem até arquibancada lá. Mas o campo está interditado porque a nossa promotora diz que precisa do visto do Corpo de Bombeiro, laudo do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro veio aí, precisa do hidrante. E as portas de saída tem que ser mais largas. Então não é uma obra muito grande. Vamos dar um recado aí para o nosso poder público aí, para quem é responsável por essa parte de obras, para realizar essa obra no estádio municipal, que faz muita falta para a nossa cidade. E
conforme eu já havia falado, gostaria de mudar um pouco o foco da nossa entrevista agora para o Reinaldo, porque eu sempre conheci o Reinaldo trabalhando aí e ligado muito com futebol, mas não sabia esse tino jornalístico do Reinaldo. Queria saber quando que ele descobriu essa parte jornalística que tinha dentro dele e quando que ele começou, né, com realmente a editar matéria, realmente a interessar por essa parte jornalística da cidade. Eu sempre fui um cara interesseiro, um cara especula, né? Tanto é que eu fiz o curso para detetive, passei, só não tive, né, nesse lado porque minha mãe não permitiu, não quis, então eu não quis também contrariar ela, né? Mas eu tenho curso para detetive. E depois disso, eu tomando conta da liga, o jornal pedia notícia e eu então fazia que as notícias tudo, corrigia a súmula, tudo e mandava pro jornal, eu mandava e fui aprendendo a gostar daquilo, fui indo, até que um dia o Colibri, eu trabalhava de táxi na rodoviária, né? O Colibri me convidou para ir lá na rádio, para conhecer a rádio comunitária, né? Porque a outra lá não podia nem chegar, nunca ia pensar em chegar perto, porque eu tinha vontade, eu sempre vivia narrando o jogo sozinho, entendeu? Eu era fã do Jorge Cury. E com isso aí, então, o rapaz me chamou para ir lá, eu fui lá conhecer, lá debaixo de um porão, como é que funcionava e tal. Pedi para dar uma palavrinha, pedi. E dali eu dei, dali ele gostou, o pessoal telefonou, gostou. Eu passei ali a começar, então, na Rádio Nova, há 15 anos atrás. 15 anos. Então, faz 15 anos que eu estou no rádio. Só na difusora, agora na Rádio Difusora, já vai para 11 anos que eu estou lá. Fiquei 4 anos na rádio comunitária. Então, hoje, Reinaldo, como é que está? Hoje você tem programa na rádio e também tem um blog, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu programa de rádio, do teu blog. E o que você tem a dizer para nós dessa tua atividade hoje, apesar dessas limitações que você está tendo hoje? Sei que você é um lutador e você não para. Eu realmente, Edmilson, eu acho que eu tenho um destino traçado por Deus. Eu sou muito confiante nele, então eu acho que eu tenho. Porque uma pessoa hoje, né, como eu, que está com 5 infartos, tive 5 infartos, 2 embolias pulmonar, que os próprios médicos não via mais retorno em mim, eu retornei, né? Então, eu me apeguei muito em Deus e o cônego Walter lá, como diretor, ele gostava muito de mim, né? Tanto é que um dos que fez eu parar de fumar, além da minha família, em primeiro lugar, né, que pelejou, foi lá na rádio, aonde eu ia tinha um papel escrito: não fume, o seu cigarro prejudica a minha saúde. Então, tudo condenado. Por último, eu estava indo lá no banheiro, saía lá do estúdio, ia lá no banheiro, dava 2 tragadas, deixava o cigarro lá, vinha lá, falava e tal. Quando via, escrevia até no banheiro. Que desgraça esse povo metendo carne na minha vida. Aí o Cono me chamou um dia, falou. Naquele dia, no outro dia eu passei mal, fui lá. Em Alfenas, o médico falou: vou te dar 6 meses de vida. Não te dou mais remédio, não adianta. Vou te dar remédio, você toma ele 2 dias, 3 dias, depois volta a fumar. Então você tem 6 meses de vida, dá para você comprar teu caixão e teu terreno. Tá lá vivo até hoje o médico. Tirei meu maço de cigarro Hollywood com 18 maços, era o segundo. Um eu fumei de Alfena para Machado. O taxista foi me levar, que eu não tinha condição de guiar. Esqueço o nome dele. Mas aí eu neguei o maço de cigarro pro doutor, com 18 cigarros, e o isqueiro. Dia 20 de janeiro de 2000, às 10h50 da manhã. Portanto, 12 anos, graças ao bom Deus, longe do cigarro. Por falar em cigarro, o pessoal da entrevista está vendo que você está, vamos dizer, conectado a um aparelho aí. É decorrência do cigarro, não é, Reinaldo? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer para o pessoal que está te assistindo? Olha, o que eu tenho a dizer é que quem está fumando cigarro, se puder largar, aproveita enquanto é tempo. Tanto conselho que eu recebi, e isso não é conselho que eu estou dando, não. Eu convido a vir na minha casa. No meu quarto, que depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma UTI dentro da minha casa. Mesmo assim, ainda passo o que eu passo. Então, uma das piores drogas do mundo, sem ser o crack, chama-se cigarro. Mas é através do cigarro que você vai para maconha, você vai para o crack, cocaína e etc, etc, etc. Hoje, se eu vivo, é 24 horas com oxigênio,
com oxigênio, 24 horas com oxigênio. Não fica sem. Eu, durante o ano de 2007 até 2011, eu ficava 15 a 20 dias no hospital, 10, 15 dias em casa. Puxa vida, né? Você lembra muito bem que eu comprei, né, toda a vida. Então eu ficava mais no hospital do que na minha casa. Hoje eu tenho, além desse aparelho, eu tenho o BiPAP, eu tenho 2 botijão de oxigênio grande, tenho 3 do pequeno, para poder sair para a rua, que eu não posso sair sem o oxigênio. Na verdade, o Reinaldo é um lutador e é um vencedor. Na verdade, ele não pode nem sair, pelo que eu já escutei, mas ele sai. Ele não para. Isso aqui não limita ele. Ele está sempre, a gente vê ele na cidade, né? Aqui e ali no comércio. Não deixa de atrapalhar a vida social do Reinaldo, nem os afazeres dele. Reinaldo. Você pediu para me falar, eu estava esquecendo, eu tenho 2 programas na rádio ainda. E os meus colegas sabem que eu não posso, por enquanto, estar lá participando, eu participo por telefone. Então é tipo do estúdio que eu tenho aqui na minha casa, o Estúdio 2. Então eu tenho o programa de esporte, que é da meio-dia a 1h10, e tenho o programa policial, que é das 5 às 6. Né? Independente disso, eu tenho o blog, que é um blog que se caracterizou por falar as verdades do governo machadense, do atual governo. Eu comecei, foi o ano retrasado, né, com o blog, tive que parar uns tempos que eu tive internado e tal, voltei, mas sempre falando, porque a quantidade de erros que tem não existe. Para mim não existe a quantidade de erros que tem. Então eu sempre pautei por mostrar aquilo que estava errado através de fotos. Pode pegar meu blog do começo ao fim, não tem nenhuma postagem, a não ser que seja de fora, de Machado, que não tenha fotos dos erros cometidos pela atual administração. Então, Reinaldo, e qual que é o endereço do teu blog, então, para quem também não sabe, já dá um... Se a pessoa não quiser ter muito trabalho, é só abrir o Google e põe na blog do Reinaldo Mentel. Se quiser só o blog do Reinaldo, só que vai abrir muitos Reinaldo lá, e o sobrenome. Então, vê lá, Reinaldo, onde está o meu Reinaldo Mentel, está mais ou menos no meio lá. Ou então, pô, o blog do Reinaldo Mentel já vai abrir ele certinho. Tudo bem. E a respeito do teu programa de rádio, você falou de 2 companheiros teu. Quem que te ajuda lá? Um eu acho que é o... É o Mala, o Tchau Merenda. Desculpe do termo, mas... E o outro é o Erivelto, grande amigo Erivelto Anjo, que faz o Jornal Machado agora, né, das 11h30 ao meio-dia, tem me ajudado. E à tarde o Jucinho de Moraes tem me ajudado também, porque hoje em dia a oxigenação do meu pulmão, mesmo com aparelho, ele não dá para mim falar mais assim o tempo que eu falava direto e tudo, entendeu? Agora já está dando de uns 20 dias para cá, depois que eu passei a tomar aquele Sildenafil, estou me sentindo melhor dia a dia. Graças ao bom Deus, né? Só agradecer a Deus. Então eu gostaria, Reinaldo, de estar encerrando essa entrevista, te agradecendo e deixar você à vontade para você falar com o seu pessoal, né? Pessoal que te assiste, que gosta do Reinaldo Pimentel, né? Que também te segue no blog. Não tenha dúvida, e lembrando apenas que no blog tem uma pergunta, tá tendo uma enquete, não é pergunta, uma enquete, que ela vai ser feita em 3 vezes. Essa é a primeira, sobre em quem você votaria para prefeito de Machado nas próximas eleições. Estão lá os 3 candidatos, a pessoa dá o voto para quem, ou risca, né, marca lá na enquete que ele quiser. É só uma votação por IP, eu consegui isso, que não pode ser mais do que uma. Você pode ver que se você deu uma, depois você vai dar outra, não consegue, não tem jeito. Então, justamente para fazer uma coisa certa, correta, entendeu? Então, eu estou satisfeito com isso. Daqui 20 e poucos dias, no final do mês, já vai sair a primeira enquete, já vai movimentar a cidade. Então, da outra vez, houve um elemento que eu fiz isso, não tinha esse negócio, teve um elemento aí que foi o mais votado, mas também ele deixou um funcionário só para ficar batendo. Então, dessa vez já não vai poder? Não. Reinaldo, mas eu gostaria que você despedisse agora dessa nossa entrevista, e essa é a primeira de outras, muitas entrevistas que nós viremos a fazer aqui com você. Nós te agradecemos a tua disponibilidade, né, de receber a gente aqui hoje, às mais de 9 horas da noite, na tua casa, apesar de
todo esse aparato que você tem. A gente sabe que não deixa de trazer um transtorno. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Reinaldo. Muito obrigado aí por vocês ter vindo até na minha casa. O prazer é mais meu do que de vocês, porque assim, com isso, vai se expandir mais o leque, né, pelo alcance que está tendo, pelo que a internet tem. Então, a gente aparecendo na internet vai ser melhor ainda. Não tô como diz, não estou bem apresentável, né, mas o importante é a boa vontade que eu sempre tive, servir a todo mundo e a todos da melhor maneira que eu posso, que o meu corpo dá. Então, meus amigos, encerramos aqui essa entrevista com esse grande amigo e cidadão machadense, Reinaldo Pimentel. Don't stop. Audio Jungle. Audio Jungle. Don't stop. Audio Jungle. Telecom.